Glória a Deus. Aproveitamos que os irmãos estão em pé, abra a sua Bíblia. Do Evangelho de Jesus Cristo, agora escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 19, palavra bem conhecida dos irmãos. Bem conhecida. E já ouvimos palavras maravilhosas no dia de hoje, nessa noite, que foram muito bem explanadas e muito bem explicadas, que já estávamos já assim se alimentando, né? Mas coube a Deus nesta noite. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Coube eu essa incumbência de ministrar para você nesta noite. Então, que abra o teu coração para ouvir a voz de Deus. Amém? Não que você não ouviu antes, você sempre ouve. Mas às vezes a gente só escuta, a gente não ouve, é diferente. Ouve dar um pouco mais de atenção. Amém? Lucas capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos, e era rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos falar hoje um pouquinho que é culto de família, do tempo que tenho. Quero correr aqui para ministrar em um tempo correto para os irmãos. E aqui, falando de família, né? Família foi o primeiro projeto de Deus. Né? Antes de existir igreja, antes de existir empresa, Deus criou a família, irmãos. Né? Por isso, muitas vezes, o inimigo luta tanto contra ela. E se você começar a analisar, você vai ver que a família, no momento em que estamos passando, na atualidade, em 2026, a família está sendo bombardeada todos os dias, querendo algo para prejudicar a família. Então, o inimigo sempre vai investir contra a família, né, para tentar destruir, tentar quebrar, tentar desfazer tudo aquilo que Deus sempre quis fazer. Né? Então, porque ele sabe que se destruir família, destrói gerações, ele destrói futuros, né? E o inimigo sabe disso. Né? Mas hoje existem, irmãos, existem casas cheias de coisas, mas vazias da presença de Deus. Hoje existem pessoas cheias, mas sem comunhão, vazias em comunhão com Deus. Cheias de estrutura, grandes palácios que existem, grandes estruturas, mas casas que não têm paz, não têm alegria. Né? É nesse cenário que Zaqueu se encontra. Zaqueu estava agora, né? Só para os irmãos entenderem um pouquinho quem era Zaqueu. Zaqueu era um dos chefes dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos, né, de Roma, e vistos como traidores do seu povo. Né? Era a Receita Federal da época. Né? Esse era Zaqueu, um dos chefes dos publicanos. Né? Zaqueu era rico, a Bíblia diz que ele tinha posição, ele tinha influência, mas havia dentro dele, aleluia, um vazio, a qual ele precisava preencher. E aí, aqui que eu quero entrar um pouquinho, né, nesse personagem tão falado nas escolas bíblicas, nas crianças, nos adolescentes, né, de quem é aqui o conhecido, aquele que subiu na árvore, aquele baixinho que subiu na árvore, né, mas ele vai muito além, e ele traz para nós hoje algo bem importante. Aleluia. Despertou na vida de Zaqueu, né, porque havia um vazio dentro dele. Zaqueu agora está numa situação, né, de querer conhecer quem era Jesus, querer conhecer quem ele era.
A Bíblia não relata, mas se você começar a olhar um pouquinho a história, você vai ver que com certeza Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, né? Ele viu, de repente, curar o cego de Jericó, os 10 leprosos. Eu não sei se ele chegou na casa de alguém para cobrar o imposto e chegou lá, alguém relatou, ou você sabe o que aconteceu na casa de fulano. De alguma forma, de algum meio, Zaqueu ou se interessou em saber quem era Jesus. Se interessou em saber quem ele era. E só para os irmãos entenderem, às vezes você vai ler a Bíblia e você vai ver, mas por que não sabia quem era Jesus? Todos os judeus são muito parecidos um com o outro. E aonde Jesus estava sempre havia uma grande multidão. Você vai ver que sempre existia uma grande multidão. E aí o que acontece? Zaqueu quer saber quem deles era Jesus, porque Jesus sempre estava com os 12 muito próximos dele. E Zaqueu, ao olhar, quer saber quem é ele. E a Bíblia diz, né, como nós lemos, ele sobe no pé de uma árvore, né, num pé de sicômoro. Sicômoro é uma árvore, ela é meia robusta assim ao redor dela, e ela tem uns galhos bem firmes. Ele subiu ali para ver quem era Jesus. E quando ele sobe, algo extraordinário acontece. Aleluia. Ele queria ver Jesus, mas o mais poderoso desse texto é que Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Aleluia. Porque Jesus não quer apenas ser visto, irmãos. Tem gente que apenas quer ver Jesus de longe, mas Jesus quer entrar dentro da casa. Aleluia. E quando Jesus entra dentro da casa, irmão, algo acontece. E é aqui que eu quero entrar um pouquinho. Aleluia. Lucas 9:5 diz: quando Jesus chega àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus, irmão, sabia exatamente onde Zaqueu estava. Exatamente. Aleluia. Sabia o seu nome, sabia a sua necessidade e sabia a sua realidade. Sabia a sua dor, Deus conhece a sua dor. Deus conhece o endereço da sua casa. Assim como conheceu Zaqueu, Deus nos conhece, amado. Já foi falado um pouquinho aqui nessa noite. No começo do culto, o pastor Luiz já falou isso. Que Deus conhece, Deus sabe quem você é. Deus sabe o seu CPF, Deus conhece você. Sabe o endereço da sua casa. Ele te conhece. Apesar de muitas vezes você achar que isso é uma coisa se perguntar para mim, eu não sei todos onde os irmãos moram. Eu não sei. Alguns até a gente sabe, mas alguns a gente não sabe. Acho que até os irmãos que moram aqui no bairro do meio do mato, né, não sei se o Rui conhece e sabe a casa de todos eles, não é, Rui? Não sabe o endereço. Está aqui há muitos anos, mas não sabe onde vocês moram. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que conhece Zaqueu, conhece o seu endereço. Ele te viu você na sua casa hoje pela manhã. Ele viu você dormindo, irmão. E uma coisa que eu gosto em Deus, irmãos, é quando eu estou dormindo. Irmão Luiz. Eu sempre falo isso e eu gosto muito disso. Porque, irmãos, você já se viu dormindo? Alguém já se viu dormindo aí? Você vai só se ver dormindo hoje, mais fácil filmar, né? Aí ninguém filma ninguém dormindo mesmo, então quase ninguém vê ninguém dormindo. Imagina, quando você está dormindo, Deus está cuidando do coração, do pulmão, rim, tudo funcionando simultaneamente. Deus cuidando dos seus. Isso é prova que Deus cuida dos seus, meus amados. A gente pensa que é coisa supérflua, mas quando você vai ao médico e vê que algo está errado, você começa a se preocupar. Mas Deus cuida de você, em mínimos detalhes, em coisas que você nem imagina, Deus está cuidando de você. Aleluia. Deus conhece a tua casa, conhece o teu endereço. Salmo 139, versículo 1 e 3 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cercas ao meu redor, ao meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. É esse o Deus que você serve. Se porventura você ainda não o conhece de verdade,
Aleluia. Eu quero te apresentar Ele nessa noite. Aleluia. Talvez ninguém veja a luta na sua casa, irmão. Talvez ninguém vê. Ah, irmão Isaac, você não está vendo o que está passando lá em casa. O pastor da igreja não sabe o que está acontecendo lá em casa. O meu pai não sabe o que está acontecendo dentro da minha casa. A minha mãe não sabe, isso não sabe, fulano não sabe. Aí eu tenho uma notícia para você. Deus sabe. Deus vê. Deus vê tudo, irmão. Deus nunca perde o endereço, irmão. Guarde bem essa frase. Deus nunca perde o endereço de uma casa que clama. Nunca. Deus nunca perde o endereço daquele que Ele conhece, Ele sabe a casa que é alguém que clama. Alguém que clama. Se você parar para analisar, você vai ver que algumas experiências do dia a dia, do cotidiano, Deus conhece você. Hoje eu estava conversando com meu filho, depois do almoço, nós estávamos almoçando, nós estávamos ainda na mesa, e falamos algumas coisas de Deus, assim, Deus sempre cuida de nós, Deus conhece o nosso pequeno detalhe. E eu trabalhei numa empresa há muitos anos, trabalhei 14 anos nessa empresa. E naquela época, bem no começo da minha vida, e eu estava falando para ele sobre as dificuldades que tem no início da vida, né? Está querendo casar, está com 25 anos, quer casar, está ali batalhando aí para conseguir fazer as coisas que precisa fazer no seu casamento. Eu disse, mas nem tudo é fácil, mas Deus, Ele conhece, Ele cuida das coisas da gente. Se você confiar nele, Deus vai te ajudar e vai resolver, vai dar um jeito. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e ganhava um salário naquela época. Naquela época eu ganhava um salário de R$1.700. Não, R$1.300. E eu falei para Deus, eu preciso de um valor. Eu preciso no mínimo, Senhor, no mínimo. O valor ideal seria R$2.000. R$2.000. Eu estou falando pequenos detalhes para os irmãos entenderem como Deus conhece a cada coração e a cada pensamento e a cada entendimento que está aqui nesta noite. E aí, eu trabalhei na empresa e tal, e eu sou muito ruim para negociar, irmão, assim, em questão de pegar e falar, de ir lá pedir aumento, coisa parecida, eu sou muito difícil. E eu precisei fazer isso. E aí, para mim fazer isso, o meu patrão descia, era perto das 5 horas da tarde, ele descia, ficava um tempinho ali, e dali ele já ia embora. E assim, Deus, se for da tua vontade, Deus lá pedir hoje, todo tremendo, né? Muito novo, sem experiência, né? Fica aí para os novos aí, né? E aí eu cheguei e ele pegou assim, se for da vontade dele, faça que ele suba de volta. Faça que ele suba a escada do escritório, que ele suba, é uma escadinha de madeira, dá para estar os passos. E ele subiu a escada novamente. Assim, agora é a hora. Agora eu fico nervoso, fiquei nervoso mais ainda. Porque daí eu tinha que enfrentar ele, né? Apesar de ser um homem bom, partiu esse início do ano para a glória. E aí o que aconteceu? Eu peguei, cheguei lá, conversei com ele. Eu disse, o senhor tem um tempinho para mim? Olha, eu tenho um compromisso, mas já estou saindo, já vou sair. É rapidinho, isso é coisa rápida. Já fui direto ao assunto, olha, eu precisaria assim, conversar com ele. Disse, mas a empresa está passando por um processo, sabe como é que estão as coisas, isso, aquilo, outro. Assim, sei. Assim, quanto é que tu ganha? Ele não sabia nem quanto eu ganhava. Assim, eu ganho R$1.300. Na época acho que nem era real, nem lembro agora. Só para o mundo entender. Aí ele pegou e fez um cálculo, aquelas maquininhas que saíam os papelzinhos assim, né? Os mais novos sabem disso, né? Aquelas calculadoras que calculavam o papelzinho saía assim. Ele pegou, fez um cálculo e deu um valor. E o valor ele pegou e circulou assim de caneta. Eu lembro como se fosse o dia de hoje, que eu estou falando para você, parece que eu estou lembrando a cena. Exatamente o valor de R$2.000. Assim, tá bom esse valor para ti? Está ótimo. É Deus cuidando dos mínimos detalhes. Aleluia, é Deus cuidando dos mínimos detalhes. Se você ler a Bíblia, você vai ver que esse dia que Zaqueu está conversando com Jesus é a semana que Jesus seria entregue. Então a salvação para Zaqueu precisava ser urgente. E você vai ver que ele corre, né? Ele corre.
Ele se posiciona, né, para mudar o destino da sua casa. Zaqueu, ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude? Ele se moveu. Você tem que se mover muitas vezes, amados. Tem a segunda do clamor aqui, você não se move, você fica em casa clamando, reclamando muitas vezes. Em vez de reclamar, né? Não podemos ficar reclamando, e sim clamando a Ele. Reclamar é falar toda vida a mesma coisa, em vez de clamar a Ele. Clame a Ele, irmão. Venha na igreja, venha. O pastor abriu uma oportunidade para você. Se você não conseguir chegar aqui 7 horas, chega às 7h15. Não chegar às 7h15, 7h20, mas chega. E aqui você vai ter um tempo com Deus. Que às vezes lá em casa é difícil. Às vezes lá em casa tem uma televisão, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Vem, irmão. Ele não pediu para me falar isso, não, irmão. Muito pelo contrário, só estou falando isso para você entender a coisa. Aleluia. Houve uma atitude de Zaqueu, ele se moveu. Tem mais, a Bíblia diz que ele correu e subiu. Eu não sei se ele estava preocupado que Jesus passasse, ele não ia ver. De repente foi, né? Eu tenho que ir rápido, porque senão ele vai passar, eu não vou ver ele. E eu preciso saber quem é Jesus. Aleluia. 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 A mudança muitas vezes exige de nós um posicionamento, irmão. Aleluia. A transformação chegou na casa de Zaqueu. E a transformação começou por ele. Vamos andar rápido aqui. Atos 16:1. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Deus trabalha em famílias através de alguém que se decide. Nós temos que decidir, tomar muitas vezes decisões, que muitas vezes é difícil, mas é necessário. Noé tomou uma decisão, irmão. Ele entrou na arca. Depois de ter construído a arca. E chegou o dia de Noé entrar na arca. Você fazer algo ainda até lá, nada aconteceu ainda, mas agora é necessário entrar na arca. E ao entrar na arca, Noé entra na arca, né? Ele não salva só a sua casa, ele salva não só ele salva toda a sua casa. Toda a sua casa. A obediência protege toda a nossa família, amados. Talvez Deus levanta você para ser resposta dentro da sua casa, dentro do seu lar, de posicionamento, dentro da sua família. Ah, mas é só eu lá em casa. Eu, quando converti, era só eu. Só eu. Aleluia. Porque só eu morava lá e era difícil. Apesar de o meu irmão mais velho meu irmão mais velho é cristão também, né? Na época quando o pastor Nilton dos Santos esteve na cidade de Criciúma, quando presidiu, pastor Nilton dos Santos pai, né? Ele presidiu a cidade de Criciúma, 1970, eu acho, 68, 70. Ele trouxe uma sobrinha dele para ajudar na igreja. Não era fácil naquela época, pastor Luiz. Ele trouxe ela e meu irmão casou com ela, né? Então, e aí foi embora. E lá ele serviu a Jesus, até hoje está lá servindo a Jesus, né? É sobrinha do pastor Nilton dos Santos, hoje prima do pastor presidente da nossa convenção. Aleluia. Eu estou falando isso porque Deus está trabalhando. E através da referência dele, pastor Luiz, ele mandava lições da escola bíblica dominical para minha mãe. E eu era pequeno e eu lia as lições das escolas bíblicas dominicais. Ele mandava pelo correio na época, da cidade de Joinville para a cidade de Criciúma. Aleluia. Tudo muito difícil, amado. Hoje nós temos acesso fácil, mas na época tudo muito difícil. Aleluia, mas Deus vai trabalhando. Deus salvou um, vai salvando o outro, vai salvando o outro, vai salvando o outro. Porque Deus faz, irmão. O seu posicionamento dentro da sua casa muda a atitude da sua família. É um culto de família, muda você. Muda o lar, muda aquilo que você não consegue enxergar. Porque nós chegamos aqui no que vemos. Deus enxerga além daquilo que nós não vimos. E Deus enxerga além, amado. Você pode dizer até no seu coração: ah, mas eu sou apenas mais um. Você é apenas mais um que pode fazer a diferença para uma grande multidão. Aleluia. O pastor Luiz falou hoje. No céu nós vamos ter surpresa, irmão. Não vai ter nomes relatados como nós vimos hoje. Você vai ver nomes de pessoas que você nem imagina. Foi ele. Foi ele que orou por mim. Foi ele que me batizou. Foi ele, foi ela.
Aleluia. Foi ela que orou por mim e a situação mudou, irmão. Aleluia. Você se posicionar dentro da sua casa, Deus vai fazer milagre através da sua vida. Através de você, da sua casa. Aleluia. Você vai encontrar alguém na rua e vai dizer: olha, eu estava lá. Deus ainda faz essas coisas. Vamos rapidinho. Vamos lá. Aleluia. A obediência fez Noé entrar na arca. Aleluia. O posicionamento de Noé, o seu posicionamento hoje pode mudar as gerações do amanhã. Coisas maravilhosas que o Senhor faz. Quando Jesus entra, o coração muda. A Bíblia diz que Jesus chega e diz: me convém hoje pousar na tua casa. Zaqueu desce depressa e vai atender Jesus. E aí ao entrar na casa, 19:8. Já vamos dizer, aí ele levantando Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo e quatro vezes mais. Jesus mandou Zaqueu fazer isso, irmão? Jesus mandou ele fazer isso? Não. A mudança do seu coração já fez a atitude. Jesus transforma o coração. O Jonas falou hoje aqui. Jesus, ele transforma o coração. Ele transforma o caráter. Ele transforma a mente. Ele transforma a vida. Aí em 2026 Deus faz isso? Faz, irmão. Mas Deus faz ainda. Deus muda a história. Irmão Isaac, mas hoje é o culto de família. A maioria são todos cristãos aqui. Deus quer mudar a tua história, irmão, dentro da sua família. Essa palavra é profética, mas não estou aqui para brincar do evangelho. Guarde essa palavra no teu coração. Deus vai estar falando com você. Quando Jesus entra, irmão, quando Jesus entra dentro do coração de um homem, o velho homem ele vai caindo por terra. O velho homem muda, o velho homem vai perdendo a força, o velho homem vai se desfazendo. E o novo homem começa a renascer a cada dia, a cada instante, a cada momento, gradativamente. Dentro da sua casa, você começa a ser mudado. Você é mudado e moldado pelo Senhor. O que você fazia, algumas coisas você não faz mais. O que Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando, a tua fé é sentada. Deus vai trabalhando na tua casa, Deus vai trabalhando no teu lar. E você vai ver as coisas mudando. E o que está acontecendo? Nada mais, nada menos, porque Jesus está dentro da sua casa. E se você olhar relatos bíblicos, você vê onde Jesus está, irmão, sempre houve mudanças. Sempre houve mudanças extraordinárias. E aqui eu quero ir para a conclusão. Jesus não queria salvar só a casa, mas sim toda a sua casa. Lucas 19:9. Ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Jesus não salvou só Zaqueu. Eu não disse: hoje a salvação dentro da vida de Zaqueu. Não. Hoje houve a salvação nesta casa. A casa inteira. Aleluia. Por que Jesus falou isso, irmão? Porque Jesus pensa nas famílias. As famílias são estruturadas. Deus tem o melhor para nós. A cada família que está aqui nessa noite, Deus quer o melhor para mim, o melhor para você, amado. O problema é que às vezes a gente pensa que o melhor para nós, muitas vezes é só a coisa financeira, é só uma vida regalada. E a gente acha que isso é só bênção. A bênção é financeira. Se eu estou abençoado financeiramente, o resto está tudo bem. Não, irmão. Não. Claro, não vou dizer que é pecado. Não é pecado não, irmão. Você vai ter que reconciliar as coisas. Quando Steve Jobs descobriu que tinha um câncer no pâncreas, ele ficou aterrorizado e morreu com câncer no pâncreas. E ele descobriu que toda a sua fortuna, que o iPhone que você vê hoje, o criador dele, não serviu para nada. Não serviu para nada. E quando ele descobriu meus carros luxuosos que tinha, quando eu descobri que um carro popular não ia do mesmo jeito ao local que eu queria ir, que qualquer uma pessoa queria ir.
Então, às vezes a gente confunde as bênçãos de Deus para a nossa vida. Deus tem um bênção para você, mas Deus quer dar paz dentro do teu coração. Deus quer dar paz dentro da tua família. Aleluia. Glória a Deus. Josué fala no final da sua vida, 24:15, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala, o projeto de Deus é alcançar gerações, irmão, não é apenas a sua geração, mas é as gerações futuras. Aleluia. A gente, quando é novo, os casais novos aí, a gente pensa só em nós, né? Os dois, né? Os dois. Aí gera um filho. Aí o teu pensamento começa a ser mudado. Mas é o mesmo casal. Começa a ser mudado. As gerações, são gerações. A família começa a se preocupar agora. Tem uma preocupação a mais. Porque gerou alguém ali. Alguém está ali no meio agora. É, Juninho? Thaís, é só os dois. Agora tem o Júnior. Está vindo outro aí, né? Então, são gerações que vão sendo transformadas e vão olhando para você. Aí você nem crente era, que é o meu caso, nem crente era. Quando começa a nascer uma geração, existe uma geração ali que está nascendo. E está te olhando, está te enxergando, é uma geração futura, irmão. Aleluia, que Deus pode usar o seu filho para ganhar multidões para o reino de Deus. Deus pode mudar, irmão, Deus pode levantar, porque Deus tem poder para fazer isso. E você nem imagina, mas Deus pode fazer essas coisas que você não passa muitas vezes dentro do seu coração. E eu quero ir para o final. Em Malaquias fala, ele converterá o coração dos pais e dos filhos aos seus pais. Deus quer restaurar relacionamentos, irmãos. Deus, ele quer curar feridas, restaurar lares. O alvo de Deus, irmão, nunca foi apenas uma pessoa, sempre foi a sua família. Não foi apenas a sua família. Sempre foi a família. Se você olhar para a vida de Jesus, Jesus sempre vai olhar, restaurar pessoas e que restauram famílias. E são famílias que vão sendo ganhadas para Jesus. Famílias que estão sendo restauradas pelo Senhor. Aleluia. Porque Deus tem poder para restaurar todas as famílias. Eu quero convidar você para se pôr de pé. Quero ir para a conclusão. Zaqueu queria ver Jesus. Era que Zaqueu queria, irmão. Zaqueu queria ver Jesus. Jamais imaginava, Zaqueu imaginava que Jesus ia entrar na casa dele. Jamais. Jamais Zaqueu imaginava que Jesus ia parar debaixo do pé da árvore, como diz por aí. Aleluia. E olhar para cima e dizer: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Talvez hoje tua casa pode estar ferida, irmão. Aconteceu algo dentro de casa. Essa semana, irmão Isaac, não foi algo bom, não. Lá em casa aconteceu alguma coisa. Lá em casa teve brigas. Talvez a sua casa está tendo silêncio. O pai não fala com o filho não fala com o pai. Há uma desavença, um desentendimento. A sua casa não acontece isso, irmão? Não acontece? Se não acontecer, a sua casa é uma casa perfeita. Porque em todas as casas há desavenças. Em todas as casas muitas vezes há conflitos. Talvez haja na sua casa uma distância. Mas Jesus, ele ainda entra dentro da tua casa. Irmão, eu estou sentindo algo tão maravilhoso aqui, irmão. Eu estou sentindo algo maravilhoso que você nem imagina. Minha carne está tremendo aqui. Aleluia. Deus quer restaurar casas. Deus quer restaurar lares. Deus quer restaurar famílias, irmão. Porque está tendo conflito lá. Está tendo algo lá que está deixando você entristecido. E está deixando você entristecida. Está acontecendo algo lá que parece que não está se encaixando. Deus quer restaurar. Deus quer voltar a ter paz naquele lugar. Ah, Moisés, mas eu já conheço Jesus, a minha família, nós somos cristãos, nós somos crentes.
Nós já aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. Eu sei, mas sua casa não é perfeita. Está havendo conflito lá e Deus quer mudar essa história. Deus quer mudar essa história para você. E você vai ter experiência com Deus para contar para os seus filhos, para contar para os seus netos, para contar o que Deus fez. Hoje Deus quer restaurar famílias, quer curar relacionamentos, quer salvar filhos, restaurar casamentos, quer transformar, aleluia, novamente dentro da tua casa. Eu sei que essa palavra, irmão, é uma palavra tratada num culto de família. Quando o pastor Luiz me mandou a mensagem, eu assim, vou ministrar, pastor. Vou sim, estou aqui para obedecer e para ser obediente. Eu preguei esse dia em outra congregação sobre culto de família também. Foi outra mensagem, outra coisa, mas Deus quer isso para você. E não é vergonhoso, irmão, porque todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por problema. Zaqueu era rico, bem sucedido, tinha uma família, tinha uma vida regalada, vamos dizer assim, mas ele queria conhecer quem é Jesus, porque algo ele precisava. E Jesus entra na casa dele e muda toda a sua história. Muda toda a sua história. Você entendeu, irmão? Sabe o que é mudar a história? É fazer de novo, fazer novamente, trazer a paz dentro da tua casa. E eu quero neste momento orar por você. Eu sei se você quer vir aqui na sua frente com a sua família, você pode vir ter liberdade. Posso, pastor? Eu quero orar antes que o conjunto comece a louvar. Ele vai preparar um hino ali, eu quero que você venha, eu quero que você orar por você. Se você estiver tudo bem lá, irmão, não tem problema, pode ficar aí. Pode ficar aí. Mas você sabe que não está. Eu não quero refletir para você o seu problema. Revelar você e trazer você até aqui. Aquele casal ali está com problema. Não, irmão. Todos nós temos problemas. E se você querer trazer a sua família para cá, e algo que você está buscando, está faltando um agir de Deus na sua vida, Deus ele vai mudar a história. Você não está entendendo. Ninguém está aqui para julgar você. Eu não vou julgar você. O pastor não vai julgar você. Os obreiros não vão julgar você. Porque não, esse poder de julgamento não está sobre a minha vida. E nem sobre a vida dos obreiros. Nem sobre a vida do conjunto. Nem sobre a vida de ninguém. O julgamento pertence ao Senhor. E você está aqui nesta noite. Sua família está aqui. Você tem 1 minuto para se aproximar do altar. Eu estarei liberando o louvor aqui nesta noite. A sua esposa já falou com você aí no cantinho, no seu ouvido. Ela já cutucou você, você já ouve isso dela, ela já fez isso contigo. Irmão, isso é sério, irmão, não estou brincando não, irmão. Aleluia. Traga a sua família para o altar. Traga ela, traga ela. Aleluia. E Deus vai restaurar a tua casa. Deus vai restaurar o teu lar. E vai ser testemunha no dia de hoje. Você vai testemunhar. Mas Isaac, eu não estou conseguindo ir. Deus é Deus que restaura. Eu vou fazer o seguinte, o louvor vai começar a ser tocado. E você saia do seu banco. Então, se você querer vir aqui. Se você porventura não quiser, fique aí no seu lugar. Aleluia, ore com a sua esposa, ore com a sua família, ore com o seu filho. Se não estiver perto, traga ele perto de você, irmão. É um culto de família, é um culto festivo. Deus quer mudar a história. Deus quer minha e a tua história nesta noite. Aleluia. Aleluia. Traga, amado, traga. Convide a sua esposa para estar aqui até o altar. Convide ela. Deus quer restaurar a tua casa. Deus quer restaurar. Deus quer transformar vidas.
Deus quer mudar coisas que você nem imagina. Deus quer responder orações que você orou há muito tempos atrás e Deus ainda não respondeu. Hoje é dia de resposta. Hoje é dia de resposta para ti nesta noite. Aleluia! Ela vai ser derramada, amado. Ela vai ser derramada entre gerações e gerações. Aleluia! Basta você acreditar. Você ser um canal de bênção para a tua casa, ser um canal de bênção para a sua família. Até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. A presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Aleluia, aleluia. Vamos orar neste momento. Se você não quer chegar até o altar, você tem a oportunidade. Mas se você não quer, põe a mão no teu coração aí. Não quero ser invasivo a tua vida, mas Deus te conhece, a tua história. Se Ele sabe o teu endereço, irmão, Ele sabe onde você mora. Ele sabe o que você está passando nesse exato momento. Ele sabe o que está passando dentro do teu lar. E Ele tem o poder restaurador. Restaurador. Eu não sei se porventura tem alguém no nosso meio que ainda não conhece Jesus. Que não conhece Jesus, ainda não levou Jesus para casa. Eu quero te apresentar a Jesus, eu quero que você leve. Se porventura você não gostar, você traga de volta. A gente aceita Ele de volta. Deus vai começar a mudar a história de casais, de famílias aqui nesta noite, irmão. Marque a data deste culto. Marque a data deste culto. E você vai testemunhar. Você vai testemunhar desse culto nesta noite. Deus restaurando alguma coisa na tua casa, na tua família, na tua história. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te rendo graças, Senhor. Preguei a tua palavra, Senhor, conforme o teu querer, não conforme eu quero, conforme a tua vontade, Pai. Aqui estão pessoas na frente do altar, ó Deus. Restaura, Senhor. Restaura, Deus, restaura, Senhor.
Jesus, restaura, Senhor. Restaura casas de cada um daqueles que estão aflitos, estão, Senhor, não sabendo muitas vezes o que fazer. Dá a direção certa, Senhor. Dá o caminho certo para que eles possam entender a Tua grandeza. Se está faltando fé, acrescenta-se a fé, ó Pai. Que eles possam entender a Tua grandeza e os Teus propósitos. É o que eu te peço, em nome de Jesus.